Está no ar mais um episódio do Seu Fermento em Pod. Aqui a gente traz para você temas de inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas, tudo para você crescer pessoalmente e a sua empresa também poder crescer. E o nosso convidado de hoje é o professor Marco Aurélio Pinheiro Lima. Nome já é. Professor Marco Aurélio, para quem não o conhece, eu vou dar um briefing bem curtinho dele, aí a gente vai entrando. Mas obrigado por você ter vindo, viu, professor? É um grande prazer. Obrigado, viu? É um prazer. Eu comecei a ler um pouco sobre o seu currículo, me inteirar dos seus trabalhos. Eu falei, nossa, cada vez que eu leio, eu fico mais fascinado com o que ele tem feito. Muito obrigado. Bom, só para dar uma comentário, então, o professor Marco Aurélio nasceu em São Paulo, mas ele estudou e basicamente morou e estudou em Caieiras, né? Exatamente. E estudou, o que eu achei legal, assim, estudou em escola pública no primário e no colegial. Depois continuou a escola pública, só que na USP. Exatamente. Continuou a escola pública, e aí nós vamos falar um pouco sobre isso. E depois ele foi realizar seu doutorado na Califórnia, no Instituto de Tecnologia em Caltech, em Pasadena, Estados Unidos. É isso? Exatamente. Como é que foi essa jornada sua aí? E o que eu acho legal, assim, escola pública, a gente começou a conversar um pouco sobre isso antes. Você que fez sempre escola pública, qual a dificuldade foi para você chegar onde chegou e chegar numa USP, chegar numa California Institute? Foi enorme, porque, na verdade, o Brasil ele precisa ter um programa de educação mais forte e contínuo. Ele tem que ser projeto de Estado, não pode ser projeto de governo. No caso em especial, para você ter uma ideia, essa escola em Caieiras foi a primeira escola em Caieiras. Era uma cidade que tinha 13 mil habitantes e era a única escola em Caieiras. Então, não tinha muita opção. Não tinha opção, era ali que você tinha que fazer. Mas era uma escola... Tinha obviamente, todas as classes sociais, a gente interagia com todo mundo, e era muita alegria, inclusive eu tenho boas memórias daquela escola, mas em termos de formação, é óbvio que ela te deixa desafios. Então, por exemplo, quando eu fui para São Paulo para fazer cursinho, fui morar na casa de um tio meu para entrar na USP. A USP era o desafio, então eu fui fazer o ângulo latino. Para todos era uma revisão, para mim era um aprendizado. Começou a aprender. Então era um desafio. Assim mesmo, quando você chega na USP, se você não tem uma formação adequada, a USP é uma também escola... Também é difícil, né? Então você corre atrás para fazer isso. Aí você pensa que você tem uma formação ótima, que você estudou na USP, aí você vai para o Caltech, que é onde o Caltech é uma escola que seleciona as melhores pessoas do mundo. Mais de 50% da pós-graduação era de estrangeiros. Eles pegam pessoas de tudo quanto é canto, aí você tem um novo prejuízo, porque você percebe que a tua formação ainda é deficitária. Então isso é um grande desafio. E eu acho que uma solução para esse tipo de coisa, eu não tenho dúvida, que é um programa de Estado para a educação. Você diz o Estado tem que abraçar isso. Quando eu digo Estado, isso. Não, é que não é de governo. Não pode ser cada governo inventa o seu. Entendi. Você tem que ter a sociedade tem que dizer isso é um valor. Escola tempo integral, com muita informação, com quantidade. Tem outras coisas que tem que acontecer na escola integral, tem que socializar, tem que fazer, mas efetivamente que seja um programa que dure no tempo. A gente discute muito educação em época de eleição e, de certa maneira, a gente não tem um programa que leva essas coisas para frente. Então, não é que eu fui vítima, eu fiz parte de um Brasil que não programa essas coisas direito. Então, é isso. E aí você comentou da escola em tempo integral, e é uma coisa interessante que a gente sempre fala aqui com relação à educação. Uma coisa é só conteúdo, outra coisa é ter conteúdo, socialização, participar, criar o caráter e a formação da pessoa. Né? Cidadania. E no fundo ele vai conviver, vai brigar com as outras crianças, vai ter um processo de cidadania, vai ter o assunto de alimentação, é a retirada das ruas, porque na hora que você põe a criança, o tempo integral está formando essa pessoa de maneira adequada. A gente está dando oportunidades. O Brasil é um país que ele deixa muito gente do lado de fora. Nós somos um país que tem mais de 50%, por exemplo, de pessoas que são pretos. Quais são as oportunidades que eles tiveram? Imagina 350 anos de escravidão, onde você aniquila a cultura, que não está na família, que educação é um valor e é a solução para você sair da pobreza, e de repente o Estado não entra no assunto. Recentemente a gente está fazendo isso. A própria Unicamp criou cotas, que é uma maneira de você trazer essa população para a cultura da educação. Entendi.
Professor, é assim, uma coisa que eu também achei super interessante, nós vamos chegar nesse assunto, mas é sobre a sua área de pesquisa. Você falou de atômica molecular, né? E aí eu li aqui que na área de espelhamento de baixa energia de pósitrons e elétrons por molécula. É espalhamento. Espalhamento. Espalhamento, não espelhamento. Desculpa. Não tem problema. O que é isso? O que é exatamente isso? O mundo da física, você pode até dizer que ele é dividido em duas partes. O nosso macroscópico é a física de Newton que governa. Então, aquilo que se aprendeu no colégio, força igual a massa vezes aceleração, então, está dentro dessa estrutura. Trajetória de partículas. Quando você diminui o tamanho, as regras do jogo mudam. Você entra no mundo da mecânica quântica. E o mundo da mecânica quântica, você perde o significado de trajetória, você tem uma série de coisas que deixam acontecer. Só que o conhecimento desse assunto propiciou tudo que você vê de tecnologia em volta de você. Nós aprendemos como é que a matéria funciona, como é que os átomos interagem e tudo mais. Esse assunto que eu faço é você pegar um elétron com uma partícula muito leve, pra você ter uma ideia, 10 a menos 27 quilogramas, é muito leve, tem carga, joga ele contra uma molécula e pergunta o que acontece. Se fosse um foguete indo para Marte, você aplicaria uma regra do jogo. Essa regra é um pouco diferente. É isso que eu faço. É descobrir o que acontece. A molécula vibra mais quanticamente, ela roda mais, ela excita eletronicamente, ela cria química, ela dissocia, ela faz... Se você fizer uma descarga num ambiente, você pode criar um filme. Então, só para te dar um exemplo tecnológico, você pega um metano, que tem um carbono e 4 hidrogênios. Quando você faz uma descarga, você arranca os hidrogênios. E o carbono, por incrível que pareça, quando ele senta na superfície, ele senta na estrutura do diamante. Então você faz um filme super assim, duro, que é de diamante. Então, e tem muitas tecnologias nesse assunto. Então, no fundo, isso que eu estou falando é você, física básica, ciência básica, mas é conhecer mais sobre a estrutura da matéria. E isso se aplica na prática num exemplo desse que você por exemplo, citou, no assunto do etanol, que eu trabalhei um pouco você falou, vamos entrar nesse assunto. Uma descarga elétrica, ela pode selecionar na descarga o que quebrar numa biomassa. Então, você acaba percebendo que aquela descarga pode quebrar lignina e não quebrar celulose. Você pode separar os elementos. O que ela reage, aí você separa as componentes. Então tem uma razão, não é uma tecnologia industrial essa, mas foi de um aprendizado muito importante nessa lógica. E você comentou, né, já no embalo do papo, sobre o etanol, do projeto que você trabalhou no etanol. Como é que foi esse projeto? Olha, na verdade o que acontece é que o Brasil fez teve uma iniciativa que é o Proálcool, que foi uma coisa fantástica, né? As razões disso foram econômicas. O Brasil importava petróleo, se endividava por causa dessa importação. E o governo na época falou, nós temos que resolver esse assunto, nós precisamos fazer isso com alguma coisa que é nossa. E a estratégia foi o uso do etanol, o programa Proálcool foi esse, né? E o programa Proálcool, ele teve altos e baixos, porque quando faltava álcool, não sei se você lembra, você teve esse problema, mas se você tinha um carro dedicado a álcool... Só álcool, por álcool não tinha álcool. Era um problema e tal. E aí se fomentou a lógica do carro flex. E a lógica do carro flex consertou esse assunto. Porque aí se você não tem álcool, você põe gasolina e tal, e se vira. Mas o ponto básico é que o Brasil, em carros leves, ele substitui quase a metade da gasolina por etanol. Lembra que não existe gasolina pura no Brasil. Sim. Ela tem 27% de álcool. Então só aí você já tem quase já economizou 27%. Aí o pessoal que usa só álcool, na hora que você faz a conta, dá quase 50% esse tipo de coisa. Isso, na época, foi um problema econômico resolvido, um problema de balança de pagamentos brasileira que foi melhorado em função dessa solução. Mas, com o passar do tempo, esse assunto virou sustentabilidade. Por quê? Porque você está deixando de retirar carbono enterrado, que é o petróleo, e está usando uma coisa que é reciclada, renovável. Então, lembra que a planta de cana-de-açúcar, ela respira o CO2 que é queimado na combustão. Então, vira um ciclo. Um ciclo muito mais virtuoso do que o da gasolina. E aí o Brasil ficou, de certa maneira, um dos pioneiros nesse assunto. E aí a pergunta que se fez na época... O que a gente pode fazer para melhorar?
vamos pôr muito mais ciência e tecnologia nesse assunto. Aí o governo cria um laboratório nacional, cujo nome era Laboratório Nacional do Bioetanol, Ciência e Tecnologia do Bioetanol, com essa proposta. E qual que era a proposta? Melhorar a agricultura desse assunto, que isso é fundamental, porque quando você entra numa produção de larga escala, produção, você remove toneladas de cana, você compacta o solo. Então nós tínhamos um grupo agrícola nesse assunto, que era um programa agrícola, com o propósito de fazer agricultura de baixo impacto. Tinha uma estrutura. E isso é um desafio que você não faz ideia, porque o Brasil não tem a sua indústria automobilística, ele não tem a sua indústria de tratores, não tem a sua indústria de máquinas agrícolas. E, de repente, a gente fala, olha, essa máquina tem que mudar, ela tem que ter uma outra lógica, ela tem que fazer agricultura de precisão. Aí, esse laboratório tinha como propósito trazer essa nova tecnologia. Por outro lado, se você olha a cana-de-açúcar, o bagaço, ele é feito de celulose, hemicelulose e lignina. Se pegar quase o todas as plantas. Que foi usado para fazer o etanol. Aí o que você faz? Você quer separar essas três coisas. Reaproveitar isso. Aí a celulose, se você olhar bem de pertinho, é um fio de açúcar. É um açúcar grudadinho no outro, a celulose. Então, se você aprender a separar a celulose e cortar, você faz mais açúcar, gera mais etanol. Esse é o chamado etanol de segunda geração. Então, essa é a proposta do laboratório. Agora, o que eu aprendi muito rapidamente, que quando eu conversava com o mundo, principalmente europeu, sobre o tema, qual que era a maior pegada? Sustentabilidade. Sim. Era isso que o Brasil... Não pela tecnologia de fusão, mas era a sustentabilidade. Era sustentabilidade. Vocês têm um programa de melhorar o meio ambiente. Que então eu diria que aí nasce em mim, vamos dizer assim, eu fui o diretor fundador desse laboratório. A proposta nasce, o presidente do conselho, Rogério Cerqueira Leite, que nasce toda essa proposta. Inclusive ele foi um grande parceiro na construção de todo esse assunto, mas a verdade é que esse laboratório era muito diferente dos outros, porque esse laboratório tinha uma pegada industrial muito forte, uma pegada agrícola muito forte, fazia o processo de avaliação. Não era uma infraestrutura a serviço de cientista, era um laboratório tentando fazer uma missão. Assim. Então, e esse assunto, o Brasil tem muita dificuldade com projetos de longo prazo. E esse laboratório... De mantê-los, né? De manter a lógica de projetos de longo prazo. Existe ainda esse laboratório? Ele mudou de nome, ele não chama mais etanol, a infraestrutura está lá e a lógica desse laboratório mudou. Ela ficou muito mais próxima dos outros laboratórios de ter uma infraestrutura a serviço da comunidade. Entendi. Mas é uma coisa que o Brasil vai ter que inventar formas de fazer, que é você definir uma missão, o que nós precisamos fazer para atingir tal, e colocar laboratórios, grupos, universidades para trabalhar naquela missão. É muito difícil você fazer isso com voluntarismo, que você, dentro de uma universidade, o reitor ele tem poder para exigir qualidade da pesquisa, mas ele não direciona a pesquisa. E é normal isso. É o pesquisador. A pesquisa é o pesquisador, é o professor, ele escolhe o que ele vai fazer. Um laboratório como esse, ele precisa direcionar a pesquisa. Sim, porque o objetivo nosso é esse. É resolver um problema que está lá na frente. É mais difícil. Né? Então eu diria que o CTBE foi uma grande inspiração. Eu acho que... E o Brasil perde a oportunidade. Se você pegar hoje o carro híbrido, o que ele é? É o motor elétrico e o motor a gasolina. Alguns fabricantes estão fazendo o híbrido flex. A própria Toyota faz o híbrido flex. Então, e a hora que você coloca etanol e híbrido, como o carro fica muito econômico no etanol, o resultado disso é que ele fica muito sustentável. Sim, tem estudos integralmente é 100%. É 100%. Como você não tem muita bateria, você não tem o impacto ambiental da mineração da bateria, esse carro fica mais sustentável do que um carro fosse exclusivo elétrico. Então tem coisa super interessante. Ou seja, tem oportunidades para o Brasil no assunto etanol. A América do Sul, a África, não vai conseguir fazer infraestrutura de carro elétrico em todo canto, você tem uma tomada. O carro flex, se você criar uma política de baratear o carro híbrido flex, vamos inventar uma forma de baratear isso, com acesso a todo mundo, você vai ter um impacto enorme no meio ambiente e continuando a carregar o combustível com você e não tendo que carregar. Entendeu?
E esse projeto de etanol é só no Brasil que usa álcool? Não, na verdade, hoje, quem fabrica mais álcool, por incrível que pareça, é os Estados Unidos, né? Mas ele usa carro com álcool? Ele usa, lá? mas não exclusivo a álcool. Que eu saiba, não tem... Mas ele tem flex também, ele então? Não tem flex. Ele faz o seguinte, ele põe álcool na gasolina. É a mesma coisa que a gente. É a mesma coisa que a gente, mas não é tanto, não é 27%. Mas ele usa para pôr na gasolina. Mas eles usam muito mais gasolina, então eles fazem isso e eles produzem muito etanol. Só que eles fazem de milho. Nós de milho, faz de cana-de-açúcar. Por que será que não propagou assim em outros países o uso do carro flex? Eu diria que é... porque não tem cultura de fazer suficiente para todo mundo. Mas os Estados Unidos faz álcool de milho. Ele faz, mas não sei se para o mundo inteiro. Ele faz isso. Percebe? A hora que você põe na escala mundial... Sim, escala muito, né? Aí você tem que fazer. Então, na verdade, mesmo um programa... O Brasil, não fui eu que fiz o estudo, eu cheguei depois. O estudo sobre por que criar o Laboratório Nacional foi feito por um grupo anterior. E eles fizeram um estudo que dizia... A proposta era que o Brasil desse ao mundo uma porcentagem, trocasse uma porcentagem da gasolina mundial por etanol. Então era o Brasil se preparando para fazer esse tipo de coisa. Teria um impacto muito grande. Você imagine se todo mundo usasse o que eles chamam assim 15% de álcool na gasolina. 15% a menos. E isso aí, e nós fabricando. Isso seria um grande programa brasileiro nesse assunto. Mas é isso. Professor, agora vou voltar um pouquinho na Caltech. Você comentou comigo que foi fazer esse curso lá nos Estados Unidos para a área atômica, né? Física molecular. Um projeto essa que molecular. Você leu, espalhamento de elétrons de moléculas. Molecular. Estou enganado, a gente comentou uma vez no jantar que nós estamos batendo papo lá, que que você teve curso ou teve aula, alguma coisa com o... Richard Feynman. Isso. Eu fiz algumas aulas, eu não fiz nenhuma disciplina regular com ele todo, mas o Feynman ele era um físico. Feynman é o do Oppenheim. O que é o Oppenheimer? O Oppenheimer é um outro físico fez que é o pai da bomba atômica, vamos dizer assim, que ele fez o projeto Manhattan, e o Feynman era um dos pesquisadores que trabalhava com ele na época, no projeto. E o Feynman, qual que era a grande qualidade do Feynman? A capacidade de simplificação. Ele tinha o dom de simplificar. Então ele pegava assuntos extremamente complexos. Então eu assistia coisas interessantes em seminários assim, do Caltech, e até secretária. Porque todo mundo ia lá para assistir, sabia que ia aprender alguma coisa. Que ele ia falar ele ia falar alguma coisa que ia entender. Era uma pessoa muito com essa capacidade, brilhante. Além, foi um prêmio Nobel, fez coisas super interessantes. Legal. Mas é isso. Eu acho que o Caltech ele tem essa grande vantagem, porque ele tem muitos líderes, tem mais de um prêmio Nobel, tem vários prêmios Nobel dentro da comunidade, então o aluno tem contato com essas pessoas, vê seminários, assiste, então é super interessante. E aí, em 87, né, que você comentou, que você veio para a Unicamp. Em 87 eu voltei para o Brasil, em 86, quando eu terminei meu doutorado. Eu trabalhei na aeronáutica, no Instituto de Estudos Avançados, e eu tinha um compromisso com eles, inclusive, que quando eu voltasse do meu doutorado, ficaria 2 anos com ele. A infraestrutura deles era fantástica, eu consegui fazer coisas super interessantes, mas logo depois, por uma questão começou com um problema de computação. O meu doutorado, teve um pedaço dele que eu fiz na NASA Ames, com computadores super sofisticados. Então, esses programas eles foram desenvolvidos com supercomputador. Na época chamava CREI, CREI 1, CREI 2 e tudo mais. Quando eu voltei para o Brasil tinha 0 de infraestrutura computacional. Então, eu tive, inclusive, durante os próximos anos, eu ia 2, 3 vezes para os Estados Unidos. Infraestrutura para poder fazer. Eu podia fazer desenvolvimento, mas não conseguia rodar programas e aplicar. E a Unicamp tinha uma infraestrutura. Eu tinha um colega colaborador, que inclusive foi quem me convidou para trabalhar na Unicamp, e aí fiz concurso, passei e fui, só que eles tinham uma infraestrutura que dava para fazer contas interessantes. Foi uma das razões principais. A minha esposa, alguns meses antes, passou num concurso na Unicamp, então ela foi a pioneira. Então, sua esposa fez o quê? Ela é fonoaudióloga, ela trabalha, ela é do CEPRE, que é um centro de reabilitação lá da Unicamp, e então ela veio um pouco antes que eu.
E aí, a partir da Unicamp, que iniciou aí nessa época aquele projeto do RIDS, é isso? Não, então eu vou te contar como é que é essa história do RIDS. No começo, na verdade, minha primeira atividade mais pesada em administração foi no assunto do laboratório do etanol. Aí eu voltei para a Unicamp, me reintegrei na Unicamp, nas minhas atividades. Aliás, eu nunca deixei de orientar alunos, de alguma maneira, no tema. Então, estava sempre ligado na minha pesquisa, de uma maneira ou de outra. Foi quando eu fui convidado pelo reitor, que é o Marcelo Nobel. Marcelo Nobel foi reitor de 2017 a 2021. E ele me convidou para ser diretor executivo de planejamento integrado da Unicamp, que é uma diretoria que olha para o longo prazo, olha tal. E esse convite, eu lembro direitinho como foi. Ele falou: Marco, nós adquirimos uma fazenda e nós não temos ainda o que fazer com essa fazenda. Não tem destino essa fazenda. Nós não sabemos se a ideia da fazenda é fazer mais do que nós já somos, não tinha uma ideia, ou se nós vamos fazer alguma coisa diferente, nova, uma coisa diferente. Essa fazenda tem uma história interessante, porque teve uma intervenção judicial. Eu não conheço a história em detalhes, mas eu posso falar coisas por cima sem errar muito. Teve uma intervenção judicial nesse assunto, eu acho que a promotoria de Campinas interferiu, porque essa fazenda estava sendo vendida para um banco, para fazer um banco de dados, uma central dentro dessa fazenda. Isso foi na gestão do professor Fernando Costa, que foi o reitor, na verdade, que começou todo o processo de compra da fazenda. Só que ele não terminou. Ele, quando chegou no fim, aí o que aconteceu? Foi sugerido que a Unicamp comprasse. Por quê? Porque sabia que um banco, a estrutura do bancária dentro no meio, no coração daquela área Ciatec, o polo tecnológico ia ficar meio manco. Então, é literalmente assim. E é bom lembrar que o polo tecnológico foi uma ação do Rogério Cerqueira Leite. Ele foi, na verdade, ele que convenceu o Grama, que era o prefeito, o Magalhães Teixeira, que era o prefeito de Campinas, a criar uma lei de zoneamento especial para a tecnologia naquela região. Só que o que aconteceu? Embora muitas empresas vieram para aquela região, não houve o boom que se esperava. E é óbvio que tem os interesses dos proprietários, que é justo. O cara é dono de uma fazenda e não consegue alocar aquele assunto. Então começou a haver muita pressão desses empresários para que houvesse uma mudança na lei de zoneamento. O que, aliás, é muito comum no Brasil em todos os níveis, mudar a lei de zoneamento. Aí, o que acontece? Eu lembro, só para voltar um passinho para trás, quando o Marcelo falou isso, eu saí atrás. Inclusive, fui visitar, eu lembro que nós fomos visitar um secretário do governo do estado de São Paulo, que trabalhava com o assunto de energia, Minas e Energia, com o propósito de perguntar para o Estado de São Paulo como que a Unicamp poderia ser mais interessante para o Estado, considerando que ela adquiriu aquela fazenda. Claro, porque qual é o projeto que o Estado tem? No que eu posso ajudar? Onde vocês querem chegar, no que a gente pode fazer? Tem sinergia. E nós fomos, o reitor acertou essa visita e nós fomos num grupo para conversar sobre esse assunto. E a conversa foi muito interessante, porque ele falou, eu estava falando de sustentabilidade, e ele falou: Marco, eu vou falar um negócio que vai parecer que eu sou contra o assunto de sustentabilidade, mas deixa eu terminar antes. Depois você avalia. Assim. E ele falou o seguinte, ele falou: olha, o pré-sal paulista está funcionando. Eu falei: realmente, né? Eu falei: o que você quer dizer? Não, o pré-sal ali na Bacia de Santos, nós estamos retirando um monte de petróleo. Aí você fala: pô, Marco, ou Meirelles ele chama, isso não é sustentabilidade. Mas olha qual é o grande desafio nosso no Estado. Nós temos empresas trabalhando no assunto do petróleo e nós temos empresas trabalhando em energia limpa. Nós não temos algo que faça esse caminho. E outra, não adianta a gente se iludir. Não adianta falar: não, vocês não são francos porque vocês ficam falando em transição. Olha, não dá para ir direto, é só fazer conta. A quantidade de petróleo que a humanidade usa é muito grande, de carvão que a gente usa é muito. Você não estala o dedo e muda tudo isso, você tem que fazer um caminho para isso.
E aí ele propôs que a gente fizesse esse centro na Fazenda Argentina. Por que vocês não fazem um centro? Ele deu o nome, desculpa. Aí ele falou Energia do Futuro. Por que vocês não fazem o centro da energia do futuro? Para fazer esse trabalho. Eu falei, pô, que ideia boa. Aí saímos de lá com essa proposta, ele veio na Unicamp para falar mais sobre isso e tal. E aí eu fui testar ideias. Testar ideias com o diretor científico da FAPESP, o Brito Cruz. O Brito, a Brito já era da FAPESP, que foi reitor da Unicamp. Foi reitor da Unicamp. E aí, na minha conversa com o Brito, fomos almoçar, eu falei, Brito, essa foi a proposta. E o Brito virou e falou assim, olha, Marco, se você vai olhar a energia do futuro como uma proposta, por que você não olha o alimento do futuro, a saúde do futuro? Por que você não planeja essas coisas, o futuro das mais diversas atividades essenciais? E foi aí que nós chegamos no desenvolvimento sustentável. Porque a hora que você olha a ONU, aquela reação da ONU, primeiro a gente tem que entender o porquê de uma reação como aquela. A hora que a ONU senta e cria os objetivos para desenvolvimento sustentável em todas as áreas, o que ela está, no fundo, é nos dando um atestado de que o problema é real. Sim. Tá certo? Que é reconhecido por todos os países. A hora que você conversa com a ciência, você percebe o seguinte, não é achismo. Mudança climática não é achismo. É fato. Ela é real, ela é fato, ela está acontecendo. E ela vai acontecer de uma maneira cada vez mais acentuada. Então nós não temos uma alternativa. Nós temos uma alternativa de saber quando é que a gente vai acordar para o problema. Que vai acontecer, Mas já está, e tem pessoas que acham que nós já estamos numa fase que não tem retorno e tal, e tem complicações. E foi muito, dessa conversa com o Brito, nasceu, caramba, esse tema do desenvolvimento sustentável é o que melhor chama atenção, o que melhor poderia ser a Unicamp pensando no futuro. E aí criou-se a ideia de, na Fazenda Argentina, a gente fazer, era só na Fazenda na época, vamos fazer, e vi que eu errei, de cara, e nós íamos fazer o Hub Internacional para Desenvolvimento Sustentável na Argentina. Por que eu digo que eu errei? Porque eu falei, pô, eu estou criando a proposta de uma universidade nova junto com uma universidade velha, fria. Você não pode fazer isso. Lá tudo vai acontecer bonitinho. Aqui não. Nós temos que trazer a universidade inteira para esse assunto. Então, a primeira coisa. Aí, o Marcelo Nobre, que era o reitor, ele trouxe o representante do BID no Brasil para uma visita. E falou, Marcos, você não quer apresentar essas ideias para o BID? E foi o que eu fiz. Nessa apresentação, ele falou o seguinte, olha, esse tema está encostado na presidência do banco. Então, olha, submete uma proposta que a gente paga o planejamento para vocês a fundo perdido. Isso dava da ordem de $250 mil, é mais ou menos a oferta, $300 mil. Passaram alguns dias, questão de dias mesmo, eu recebi um convite da prefeitura para conversar. Então, 3 secretários do governo lá, e era sobre mudança de lei de zoneamento do CEATEC. Essa era a proposta. Por quê? Porque eles estão, obviamente, recebendo pressão, sabiam que o modelo econômico do CEATEC não estava funcionando de maneira adequada e queriam fazer uma mudança nesse assunto. Eu fui nessa reunião, escutamos, estava lá, se não me engano, estava o CNPEM, estava a PUC, estavam todos aqui as pessoas que estavam dentro do polo tecnológico, estavam lá, e foi quando a hora que eles acabaram de apresentar, obviamente que a Unicamp, quando ela compra a fazenda, ela vira um estorvo para uma lógica imobiliária. Porque você pega o CEATEC todo, aí você cruza ele pela metade, uma faixa inteira do estado de São Paulo, é encrenca. Então, de alguma maneira, a Unicamp tem que entrar nesse projeto, senão você vai ter o lado direito e o lado esquerdo desse assunto. Aí, o que aconteceu? Depois que eles começaram a apresentar os problemas que estavam acontecendo, a lei de zoneamento já tinha um desenho de proposta de lei de zoneamento para aquele local. Eu falei, olha, nós na Unicamp, nós estamos planejando criar um hub internacional para desenvolvimento sustentável. Isso tem uma pegada muito grande, expliquei, porque uma coisa que me impressionou muito nesse assunto é o envolvimento das pessoas. Sim. Eu visitei todas as unidades da Unicamp, todas as congregações apresentando esse projeto. E eu percebi engajamento. Por quê? Porque quando você fala em sustentabilidade, é um ato de solidariedade.
Porque quando você fala em sustentabilidade, é uma preocupação com o futuro, com filhos, netos. Sim, assim. Então, claro. engaja. Tem engajamento. Porque se a pessoa chega em casa e conversa com os filhos, eles gostam, vibram, eles querem participar. Inclusive, a nossa intenção era criar um laboratório vivo para cada unidade da Unicamp, para entender um aspecto do problema e ajudar a fazer aquilo. O território, embora obviamente que é um território administrado pela cidade, a lógica daquele assunto nós estávamos planejando para ser desenvolvimento sustentável. Tá? Bom, aí quando eu disse para a cidade que nós tínhamos esse plano, a PUC estava nessa reunião e o representante da PUC falou, olha, nós não estamos no CEATEC, mas se for nessa direção, nós vamos junto. A gente quer fazer parte do território. Porque é muito interessante, porque a ideia de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, está na cultura PUC. Então, eles têm, essa é uma coisa que assim, é uma pegada muito forte. É por essa razão até que o projeto que eu estou agora lá, estou fazendo lá com eles. Aí, o secretário, estava o Santoro, que era o secretário, estava o Von Zuben, que era outro secretário, estava o de meio ambiente, que é o Rogério, né? Sim. E aí eles falaram, não vamos te responder sobre o convite, porque eu fiz um convite. Por que a gente pega todo o CEATEC e faz dele o hub internacional? Óbvio que tem nesse assunto, você tem que negociar o que vai acontecer nesse assunto, porque é óbvio que toda a ideia de urbanização é um assunto da prefeitura, mas o pacote de sustentabilidade você precisa da universidade. Sim. Porque a cultura desse assunto tem que fazer essa parceria, porque senão você atropela um assunto ou você vende gato por lebre. Isso pode acontecer. Aí o que aconteceu? Passaram-se alguns dias e eu recebi um telefonema da prefeitura dizendo, olha, nós estamos. Que legal. Nós queremos participar. O Jonas Donizete. Aí o que aconteceu? A primeira reunião, a hora que isso aconteceu, deixa eu te contar na linha temporal. Eu fui ao BID, levei o assunto e falei, olha, a cidade de Campinas quer, só que mudou o tamanho do território. Expliquei toda a história. O BID falou, nós topamos. Tá certo? E, inclusive, subiram o valor a fundo perdido, colocaram $1 milhão para fazer o planejamento do território. Que é uma coisa fantástica, é uma oportunidade para Campinas, para o Brasil. Única. Eu vi um pouco do projeto. Porque é um negócio fantástico. Aí o que aconteceu? Tendo feito essa negociação, o BID impôs uma condição. Eles queriam uma carta de apoio. No começo era a presidência da República, não tinha a menor chance de receber uma carta do presidente da República. A segunda era do governo do Estado de São Paulo. E aí nós conversamos com a Patrícia Ellen, que era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Dória fez uma carta fantástica, porque ele encontrou vários pontos da proposta dentro do programa dele, encaixou isso, montou a carta, e nós tivemos uma aprovação instantânea desse recurso para o planejamento. Esse recurso, ele tinha um propósito, ele veio da Coreia, o recurso. Inclusive eu aprendi na época que o BID ele aceita linhas de fomento de vários países que não estão na América Latina. E a razão disso é porque eles têm interesse em fazer investimento naquilo que eles desenvolvem em tecnologia. Então, a hora que a proposta de uma cidade inteligente, sustentável, quando você fala isso, tem que ter sensor, tem que ter a cidade inteligente, você tem que medir, você tem que fazer. Então, e a hora que você faz isso, ficou super interessante para eles. Tanto que eles puseram, inclusive, o Krish, que é uma empresa sul-coreana, para fazer o planejamento. O que você viu é um planejamento feito pelo sul-coreano. Aí, óbvio que tem perguntas relevantes. Por que o banco pediu a carta do governador? A fundo perdido? Você está a fundo perdido, para quê? A razão é porque, na minha cabeça, tá bom? Vou falando para vocês, mas na minha cabeça é porque eles estão pensando na fase 2. Eles estão pensando no que vai acontecer. Até se teria uma continuidade. Uma continuidade. Ele quer saber se. Peraí, isso aí foco do governo fazer isso? Que está inventando coisa, vai morrer ali? Vai morrer ali. Está certinho. Tá certo. Então é inteligente. isso aí.
E eu acho que é aí que a gente perde as oportunidades, porque a razão, uma das coisas que eles estavam querendo, o Marcelo fez a primeira reunião que nasce o RIDES, foi feito com o Jonas, com o prefeito Jonas Donizete, o professor Germano da PUC e ele. Naquele momento foi o nascimento da ideia, que a prefeitura topou e o projeto BID foi desenhado. Nós fomos assinar o projeto BID no Palácio do Governo de São Paulo. Foi assinado, o vice-governador que nos recebeu tal, e foi assinado na presença de todo mundo. Nós criamos, foi uma ideia muito boa do Marcelo, porque a preocupação é o tempo. Esses projetos são a longo prazo. É longo prazo, então você precisa passar de uma gestão para outra. Precisa dar continuidade. Para dar continuidade. E aí, o que aconteceu? Para conseguir isso, nós criamos o Conselho do RIDES. A criação do Conselho do RIDES, pegamos todas as instituições que fazem pesquisa naquele território e trouxemos para dentro do RIDES. E colocamos outras duas que não foi a Sanasa, o presidente da Sanasa era do Conselho, e da CPFL. Tem sentido, né? E para quê? Energia e água. Porque você quer fazer algo diferencial. Lógico. Por que você põe eles no conceito? Porque se você vai fazer um território diferente... Envolve água, envolve luz. Envolve luz. Vamos pensar em trazer... Vocês têm um projeto de primeiro mundo para esse território, para virar exemplo. A gente quer que isso vire dentro da... Isso, então foi inteligente. Foi uma coisa para fazer esse assunto funcionar. Então... Aí o que acontece? Bom, deu certo, o projeto saiu, estava andando. O que eu percebo, o assunto tecnologia, aquele distrito, o Ceatec 2 como tecnologia, o nascimento dele foi lá atrás. Sim. Se você falar só em tecnologia, foi o Rogério Sequeira Leite, foi o Grama e tudo mais. De lá para cá, nós tivemos muitos tropeços nesse assunto. Fazer uma nova reforma. A Unicamp entra agora, nesse momento, com o RIDES, com uma proposta que não é só tecnologia, é de tecnologia e sustentabilidade. Sim. Você tem uma ideia, um dos nossos programas era um programa de mapear o patrimônio ambiental da região. Por quê? Porque quando você faz urbanização, você tem que fazer a pergunta... Qual é o teu impacto ambiental? Que vai ter no ambiental? Isso não significa que você não deva fazer urbanização, até explico, porque não é para você cercar e fazer uma floresta, é para você fazer, mas controlando, a ponto de você virar um exemplo para o resto do país, para o resto da cidade. Que dá para fazer com sustentabilidade. Então, eu percebo, de alguma maneira, o descolamento do assunto desenvolvimento tecnológico do assunto sustentabilidade. Por que eu percebo isso? Porque quem consegue fazer isso funcionar são as universidades. Se as universidades não tiverem envolvidas assim, e a Unicamp não pode se recolher à fazenda argentina. Nós estamos dentro da fazenda, é isso que nós nos preocupamos. A hora que ele faz isso, no fundo, nós estamos é bom para a cidade, não estou falando, desenvolvimento tecnológico é uma coisa sempre boa, inovação é sempre boa, não estou falando que não é para fazer. Mas o casamento, desenvolvimento tecnológico com desenvolvimento sustentável, e desenvolvimento sustentável não é desenvolvimento a qualquer custo, é desenvolvimento sem impacto ambiental. Essa é a lógica. Então é isso que eu acho que falta azeitar. Falta azeitar. E tem gente dentro da prefeitura super bem intencionada. Tem algumas pessoas que eles pegam e falam assim: o que a Unicamp está querendo mandar? A Unicamp não manda em urbanização. É lógico que a gente não manda em urbanização, mas tudo tem se nós vamos fazer um projeto junto... que mudar a cabeça é difícil. Isso é com tudo que é novidade, que é inovação. E o pior disso tudo é que com o tempo essas coisas se perdem, né? Porque você começa um negócio de um jeito e se você... É aquilo que eu falei no assunto de educação. Isso vale para quase tudo no Brasil. Nós temos projetos que duram o tempo de mandato. Sim. E o cara morre de medo de não terminar o projeto no mandato dele, porque ele sabe que vai acabar. Então, mas como é que um país planeja o longo prazo dessa forma?
Tem que manter, né? Tem que dar manter. continuidade. E essa participação da PUC, da Unicamp e da FACAMP, a FACAMP estava envolvida nesse assunto também, é uma participação de que como é que você põe educação nesse assunto. Desenvolvimento sustentável tem que virar cultura. Isso, eu acho que começa na educação. Na educação. Então você tem que ter, assim, então você não pode falar, vocês não têm que se meter. Não, se nós vamos fazer uma urbanização que leve em conta a lógica de sustentabilidade, olha, se você não tem competência interna, pergunta para a universidade porque ela tem. Mas esses são os desafios, né, professor? Esses são os desafios. E aí a gente já entra agora, falando de sustentabilidade, no Laboratório Nacional para Desenvolvimento Sustentável, que você fez, o professor fez há pouco tempo, acho que foi agora em outubro, a apresentação da primeira ideia, né? Exatamente. E o que é e qual é essa parceria aí? Então, esse é um assunto muito vibrante. Deixa eu te contar o que é. Na verdade é o seguinte, a proposta é olhar para os grandes temas econômicos do Brasil. Então, é você olhar a sustentabilidade, mas com viés de economia. E fazendo a seguinte pergunta, será que o Brasil não deveria ser protagonista no assunto, naquilo que ele faz bem na sua economia, em tornar aquele assunto o mais sustentável possível? Em vez de ficar levando o pito porque não é sustentável, será que não seria melhor a gente assumir um protagonismo e falar, nós vamos atacar o assunto, a agricultura mais sustentável possível, nós vamos fazer mobilidade de baixo carbono, nós vamos fazer... Nós temos petróleo, não adianta a gente se iludir. Petróleo ainda é a máquina energética do mundo. Será que nós não podemos... Vamos criar regras do jogo para diminuir muito o impacto ambiental do petróleo, zerar se for. Quanto custa produzir um barril de petróleo para a sociedade que não impacta o meio ambiente? Você nota o seguinte, nós temos um custo fictício de compra de petróleo que é quase $100. A Petrobras está fabricando petróleo por $10 o barril. Será que ela consegue, em vez de gastar 10, gastar 30? Mas fazer um petróleo com menos impacto, assim, capturando o carbono? Não estou dizendo, olha, tem muita gente trabalhando nisso. Então, mas o que eu estou dizendo é que você ter uma universidade interessada em atacar grandes problemas e com a lógica de sustentabilidade, e não só uma, várias universidades, isso pode ficar uma coisa muito interessante para o Brasil. Você pega mineração. Não adianta assim, olha, eu chego para você e falo, ó, ali tem uma montanha de ouro, ninguém pode ir lá, tá? A história da humanidade já fez isso? Não. Não faz isso. Não faz isso. Não adianta a gente se iludir. Se tiver um negócio, vai... Aí você fala, não, mas você é a favor da mineração a qualquer custo? Não. A pergunta que faz é quanto custa fazer mineração sustentável? Isso. De que maneira que você vai fazer? De novo, é inovar, tem que inovar a forma de você fazer. Custa meia montanha de ouro. É o preço de você fazer aquela mineração. Quando que a gente não vai precisar mais minerar, que nós vamos fazer economia circular? Quando que todos os átomos que a gente precisa para o celular novo já estão nos celulares velhos, que a gente pode usar isso e fazer circular. A hora que você fizer isso, você não vai mais buscar um minério. Mas então, essas perguntas são absolutamente relevantes. Quanto custa urbanizar de maneira sustentável? Que forma? E as cidades? Qual é a pegada de carbono de uma cidade? O que uma cidade já construída pode fazer para zerar o seu impacto ambiental? E a nova? Como é que você construi para evitar problemas? Então nós pegamos grandes temas desse assunto, todos ligados à economia. Então você pega a mineração, a agricultura, a energia. Energia. O Brasil tem a energia mais limpa do mundo. Você pode ter certeza. Se você pegar a energia brasileira elétrica, quase mais de 80% é mais limpa. Mais limpa. No combustível, a gente tem quase 50%. Que é o etanol. Que é o etanol, por causa do etanol, do biodiesel. E é um único país. Então, nós já somos muito competitivos na lógica de energia limpa. Cabe a pergunta, será que se a gente tiver a matriz mais limpa e barata, a gente não atrai a indústria?
É isso que eu estou falando. A economia fica Porque pujante. se for honesto a manifestação Sim. da ONU de que Sim. nós temos um problema, onde que a indústria do futuro... Lembra que a indústria do futuro ela não vai procurar pelo emprego, pela mão de obra barata. Não. Ela vai procurar pela já energia mudou, barata. Já mudou, E se for energia barata e limpa, o Brasil fica competitivo. Então, eu acho... Então, dentro dessa lógica, nós estamos criando com a PUC... Então, a proposta tem 7 programas. Eu já falei de alguns daquele, mas eu vou te falar de 2 que a PUC já abraçou, que eu achei super legal a recepção da PUC nesse tema. O primeiro é o programa de educação em desenvolvimento sustentável. O que a PUC topa fazer? Ela fez até um resumo executivo. Tal. A PUC ela topa ajudar a transformar isso em cultura. Trazer o tema desenvolvimento sustentável para todas as áreas de formação. Olhar para a escola de aplicação e trazer. No próprio ensino, trazer isso para todas as áreas. Para as pessoas entenderem o que é, para que isso vire cultura. Porque o que na verdade no futuro você vai ter que fazer escolhas. Fala, a tua ação terá um impacto ambiental. Como é que você vai controlar isso? Mas você precisa de alguma maneira aprender esse assunto. Então é a PUC topa participar. Isso já está, eu diria, usando uma expressão em inglês, já está no hardware da PUC. Eles gostam desse assunto. A outra coisa que a PUC está nos ajudando a fazer, hoje até o logo do nosso laboratório já é da PUC. Então a PUC já está trabalhando, tá, ajudando a escrever os documentos. Mas eles entraram também na políticas públicas. Tem um programa de políticas públicas que é você precisa, quando você tem uma nova tecnologia, você precisa saber se essa nova tecnologia já está madura para entrar no mercado. E se não está, você tem que ter políticas públicas. Então, se você tem uma tecnologia velha, você tem que entender quais são as políticas públicas daquele assunto. Então, a PUC topa fazer esse tipo de coisa. E aí eu tenho, o coração desse programa é de avaliação. É você avaliar a pegada de carbono dos processos. E isso é uma coisa fundamental. É fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico não pode ser feito com o mesmo dinheiro que faz o desenvolvimento tecnológico. Que esse talvez seja a chave em questão. E outra coisa, o desenvolvimento tecnológico ele não vai ser feito na forma de você ter um super, hiper laboratório para resolver todos os problemas, porque não dá. Então, a gente está com uma lógica de que a gente tem que ter capacidade de contratar competências, capacidade de contratar infraestrutura para fazer o desenvolvimento em compartilhamento junto com outros grupos e tudo mais. E o grande desafio disso tudo é a gestão de negócios. Sim. É você ter certeza que você tem um ambiente atrativo para a indústria, que ela entra, tá? E aí nós temos um programa. E eu estou trabalhando com cada um desses programas, tem pessoas que ajudaram a construir o CTBE, que ajudaram a construir o RIDS, que estão ajudando a construir a ideia do LAS. Então, em princípio, essa é a lógica. Legal. E é o reitor Germano, né? Que é da PUC. O reitor Germano que acolheu essa ideia. E está cada vez mais PUC. Eu acho que o assunto vai virar PUC, porque eu acho que o tema conversa com eles. Legal. É um tema que eu não tenho dúvida que faz parte da cultura e eles... E o que a gente percebe nessa área de sustentabilidade, eu vejo pela geração que está aí vindo, e geração atual, quando eu falo geração é 20 e poucos anos para trás, ele já tem uma vibe de sustentabilidade, né? Eu percebo minha filha, eles falam, não, isso daí foi feito e poluiu não sei o quê, eu não vou comprar isso. Eu mesmo fico olhando assim e falo, vai lá no rótulo, não, isso aqui tem não sei o quê, não vou comprar isso. Olha, eu falo, nossa, é isso que a gente precisa. É isso que é a educação que você fala da cultura, né? Isso aí vai o cara vai pagar mais, que tem um preço, mas ele sabe como foi feito e por que foi feito. Pega, por exemplo, a hora que você olha o que o plástico está fazendo nos oceanos, você não dá, pô. Não dá mais, né? Não dá mais. Tem que inventar uma maneira de impedir que isso continue dessa maneira. Está um desastre. Né? Isso em vários outros temas. Né? O ponto é que a temperatura do planeta está subindo e a temperatura subindo gera tempestade. O que nós já estamos vivendo. Mas, professor, eu sempre comento que essa mudança climática é cíclica. Uma hora está frio, outra hora está quente, depois volta, a geleira descongela, mas depois congela de novo. Como é que é esse? Na verdade, eu diria o seguinte, a evolução da vida foi feita
com pano de fundo, mudanças climáticas. Que vai se adaptando. Porque os mais vão sobrevivendo, aqueles que conseguem se adaptar e tudo mais. É bom lembrar que as mudanças climáticas causam grandes extinções também, e nem sempre a mudança é causada pelo homem, né? Os dinossauros desapareceram, uma enorme mudança climática que foi quando subiu, só a poeira que subiu impediu a entrada de luz solar, então teve um enorme problema naquele assunto. Os últimos 100 mil anos, 90 mil anos foi de era do gelo. Então, isso que você está falando, olha, o ser humano sobreviveu na era do gelo e era uma mudança climática bem complexa, drástica e tal. Nos últimos 10 mil anos, que a Terra está mais quente, nós fizemos agricultura. Então, a hora que você olha nessa escala de tempo, você percebe as mudanças climáticas acontecendo. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas nós dependemos de agricultura. Você não pode se dar o luxo de perder a sua capacidade de produzir alimento. São 8 bilhões de pessoas que estão sendo alimentadas. Então, eu diria que, na verdade, por que essa mudança é especial? Porque tem muita ciência que mostra que ela é causada por ações humanas. Na hora que essa foi mais então, e se ela é causada pelas ações humanas, se ela é controlável, não é que nós não vamos, com isso, evitar todas as mudanças climáticas do problema, mas essa aqui a gente pode controlar porque somos nós que estamos causando. Se você joga gás de efeito estufa, eu não sei exatamente, mas o gás de efeito estufa faz com que a luz solar entre na Terra, quando ela é refletida, ela fica prisioneira por esse gás e esquenta. Você precisa do gás de efeito estufa para ter a Terra minimamente quentinha. A era do gelo tinha menos. Então. Agora, você não pode pôr muito, porque se você puser muito, você esquenta. E se você esquenta, todas as correntes ficam mais poderosas, de ar, de oceânica e tudo mais. Muda tudo e a gente não sabe as consequências finais desse tipo de coisa. Então, não é, é ciclo. É ciclo. A mudança climática não é que é ciclo. Elas acontecem. As eras de gelo acontecem de tempos em tempos, mas nós estamos falando de uma que é muito especial, causada pela gente. Professor, quero agradecer aí sua presença. Olha, podemos voltar mais vezes nesse papo, principalmente sobre o Landes aqui, que você está agora nesse início de projeto, a gente se sintonizar e você ir passando mais sobre esse assunto de sustentabilidade, como é que está andando isso. A gente gostaria muito de estar mais para e passo aí com vocês. Com certeza, eu agradeço a visita, ter me convidado, e será um prazer no futuro a gente voltar a conversar, assim que o projeto caminhar. E o que precisar, nós estamos aqui disponíveis, viu? Eu acho que eu tenho a sensação que você é meio sócio da ideia de sustentabilidade. Sim, nossa, muito, muito, muito. Então está perfeito. Tá bom? Obrigado, então, professor. Imagina, foi um prazer. Viu? Prazer foi meu. Obrigado pela presença. E o Fermento em Pod fica por aqui, mais esse episódio para você, com o professor Marco Aurélio, falando um pouco mais sobre sustentabilidade, enfim, tudo que você precisa saber. E participar disso, é óbvio. Então, fique conosco no próximo episódio. Um abraço e obrigado.